Fala, amigo estudante, aqui é o professor Joab e na nossa aula de física de hoje nós vamos falar sobre a dilatação superficial e volumétrica. Sempre quando o material está submetido a variações de temperatura, ele sofrerá contração ou dilatação térmica. Imagine um material que receba calor. Quando o material recebe calor, a temperatura dele aumenta. Aumentando a temperatura, a vibração molecular vai aumentar. Então as moléculas vão começar a vibrarem com maior intensidade. Vibrando com maior intensidade, essas moléculas vão se afastar. Então o material vai sofrer o que nós chamamos de dilatação. No caso da contração, o material tem que perder calor, ele tem que ser esfriado. Perdendo calor, a temperatura vai diminuir. Diminuindo a temperatura, a vibração molecular também diminui. As moléculas vão se agrupar e o material vai sofrer o que chamamos de contração. Essa dilatação ou contração vai ser chamada de superficial quando ela acontece em duas dimensões, quando ela acontece numa área. Então, olha só, azulejos, ladrilhos e chapas metálicas, por exemplo, eles possuem a terceira dimensão desprezível. De modo, então, que eu posso considerar esses elementos como sendo bidimensionais. Então faz todo sentido, em tratando da dilatação e da contração desses elementos, falar de uma dilatação ou de uma contração bidimensional. Então, imagine que nós temos aqui uma chapa metálica com uma área inicial aqui chamada de S0, uma área inicial. Esse material foi submetido a um aquecimento. Então, forneceu calor para o material, as moléculas passaram a vibrar com maior intensidade, porque a temperatura está aumentando, e se afastam. Se afastando, o material sofre uma dilatação, que é percebida na área dele. A área se torna maior. O que nós vamos fazer é calcular o quanto essa área aumentou. Qual foi o aumento da área? Nós podemos escrever o seguinte: inicialmente, nós temos uma área A0 e aqui nós temos uma área A. Como o material cresceu, nós temos um ΔA, uma variação da área, que seria, esse ΔA é a área final menos a área inicial. Então o que nós vamos fazer é calcular isso, o ΔA, o quanto que a área desse material cresceu. Para isso, nós entendemos o seguinte, que esse ΔA, o tanto que a área do material cresceu, é diretamente proporcional à variação de temperatura. Esse alfa que está aqui é um sinal que significa proporção. Então, o que nós temos escrito é que a variação da área é diretamente proporcional à variação de temperatura. Ou seja, quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser a variação da área do material. O que nós temos também é que o ΔA é diretamente proporcional ao tamanho da área inicial do material. Então, baseados nisso, nós podemos escrever o seguinte: se ΔA é diretamente proporcional à variação de temperatura e também é diretamente proporcional à área inicial, nós podemos escrever que o ΔA é diretamente proporcional ao produto da área inicial pela variação de temperatura. Agora, toda vez que nós trocamos um sinal de proporção por um sinal de igualdade, nós pagamos um preço por isso. Então, o que acontece? É que quando tiramos o sinal de proporção e colocamos um sinal de igualdade, vai surgir aqui uma constante. No nosso caso aqui, essa constante é o beta, que nós já vamos falar sobre ele. Então, como é que é essa equação? ΔA, a variação da área da superfície é igual a área inicial dela, antes de sofrer o aquecimento ou o resfriamento, vezes o beta, que recebe o nome aqui de coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura sofrida pelo material. Agora, tem uma outra equação que pode surgir dessa, que é o seguinte: nós acabamos de falar que o ΔA é o resultado de A, que é a área final da superfície, menos A0, que é a área inicial. Se no lugar de ΔA nós substituímos A menos A0, o resultado disso vai ser essa equação. A diferença é que essa equação aqui calcula a área final
Então, se nós estivermos interessados na área final, nós podemos utilizar esta equação. O beta, coeficiente de dilatação superficial, ele corresponde ao dobro do coeficiente de dilatação linear. O coeficiente de dilatação linear, o alfa, nesse caso, não confunde não, hein? Aqui é o coeficiente de dilatação linear e aqui o alfa, a mesma letra, significa proporção. Então, nesse caso aqui nós temos coeficiente de dilatação linear. O beta é o dobro desse coeficiente. O coeficiente de dilatação linear é uma característica dos materiais. Quanto maior for esse valor, significa que mais sensível às variações de temperatura é o material. Mais fácil é para ele sofrer as variações de temperatura. Então, se tratando de uma dilatação superficial, nós temos que usar o coeficiente de dilatação superficial, o beta, que corresponde ao dobro do coeficiente de dilatação linear, o alfa. Olha só, uma placa feita de um material que possui coeficiente linear de dilatação térmica igual a 1 vezes 10 a menos 5, ao aumentar sua temperatura em 50 graus Celsius, qual que é o aumento percentual da área da placa? Então nós temos lá uma placa que tem um coeficiente de dilatação linear de 1 vezes 10 a menos 5. Presta atenção que, se é uma placa, nós estamos falando de uma dilatação superficial. E ele nos deu o coeficiente de dilatação linear. Ou seja, esse coeficiente aqui é o alfa. Para usar as equações da dilatação superficial, esse coeficiente tem que ser multiplicado por 2. Ao aumentar a sua temperatura em 50 graus Celsius, ou seja, a variação de temperatura vai ser de 50 graus Celsius, qual é o aumento percentual da área dessa placa? Quantos por cento ali essa placa vai crescer? Qual que é o aumento percentual sofrido pela placa? Então, vamos lá. Nós vamos escrever aqui a equação da dilatação superficial. Nós temos que a variação da área é a área inicial dessa placa vezes beta vezes a variação de temperatura sofrida pela placa. Variação da área. A área inicial não nos foi dada, então a gente só repete a zero. O beta, você precisa lembrar que é o dobro do coeficiente de dilatação linear, então 2 vezes alfa, vezes a variação de temperatura, ΔT. Vamos substituir os valores. O que acontece é que nós temos variação da área igual a área inicial nós não temos, a gente só repete, área inicial. 2 vezes o alfa, o valor mostrado é 1 vezes 10 a menos 5, então a gente repete, 1 vezes 10 a menos 5, e a variação de temperatura sofrida, 50 graus Celsius. Então, 50 graus Celsius. Vamos lá. 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 50, 100. Então, aqui nós vamos ter variação da área, como sendo área inicial, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 50, 100, e 100 eu posso escrever como 10 ao quadrado. Então, eu já vou colocar, ó, 10 ao quadrado. E o 10 a menos 5 que a gente já tinha aqui. Então, olha só. 2 vezes 1, 2 vezes 50, 100. E 100 é 10 ao quadrado. E o 10 a menos 5 que já estava aqui. ΔA é igual a A0, que é a área inicial, produto de potência de mesma base. A gente conserva a base e soma o expoente. 2 com menos 5, menos 3. Então, somando 2 com menos 5, menos 3. Então, essa é a variação da área, esse é o aumento da área. A0 vezes 10 elevado a menos 3. O que a gente pode fazer aqui para encontrar o aumento percentual? Porque o ΔA é o aumento da barra. Se eu quiser encontrar o aumento percentual, basta multiplicar isso aí vezes 100, vezes 100%. Então, fazendo isso aqui vezes 100 mais uma vez, nós vamos ter que o aumento percentual é A0 vezes, multiplicando 10 a menos 3 vezes 100, multiplicando vezes 100, nós vamos chegar no seguinte resultado. A0 vezes 10, repara só, 100 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado com 10 a menos 3, nós vamos conservar as bases e somar os expoentes. Então, nós vamos ter 10 a menos 3 e 10 ao quadrado.
menos 3 mais 2, menos 1. Então, nós vamos ter 10 elevado a menos 1, que corresponde a 0,1% de A0, então. Ou seja, o que aconteceu? Esquentando essa barra em 50 graus Celsius, houve um aumento percentual de 0,1% em relação à área inicial, ok? Vamos para frente? A nossa próxima dilatação é a dilatação volumétrica, que é a dilatação que acontece agora no volume. Agora nós estamos falando de 3 dimensões. Então, por exemplo, nós temos um cubo aqui, um elemento que possui 3 dimensões. E a dilatação dele vai acontecer nestas 3 dimensões, pelo mesmo motivo da outra dilatação. O material vai receber calor, a temperatura vai aumentar, aumentando a temperatura, a vibração molecular vai aumentar, as moléculas vão se afastar e o material cresce. Nesse caso, nós temos que considerar o volume do material. A variação de volume sofrida pelo material também é diretamente proporcional à variação de temperatura. Então, quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser a variação de volume sofrido pelo material. E a variação de volume também é proporcional, diretamente proporcional ao volume inicial que o material tiver. Então, se isso é verdade, nós temos que a variação de volume é diretamente proporcional ao produto do volume inicial pela variação de temperatura. Tirando ali o nosso sinal de proporção e colocando um sinal de igualdade, o que surge agora é o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama. Então nós temos que a variação de volume sofrida por um corpo é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Da mesma forma como aconteceu na dilatação superficial, ΔV pode ser escrito como V menos V0, volume final menos volume inicial. Se eu substituir no lugar de ΔV, V menos V0, eu vou chegar nessa equação, que mostra para mim o volume final do elemento. O gama, o coeficiente de dilatação volumétrico, corresponde ao triplo do coeficiente de dilatação linear. Olha só, uma esfera metálica, então a esfera é o elemento que tem volume. Então faz todo sentido calcular aqui a dilatação volumétrica desse sistema. Então, uma esfera metálica de coeficiente de dilatação linear, alfa, 2 vezes 10 a menos 5, tem volume V0 a temperatura de 50 graus Celsius. Então, quando a temperatura é 50 graus Celsius, o volume é V0. Para que o volume aumente 1,2%, para que haja um aumento percentual de 1,2%, devemos elevar sua temperatura para quanto? Para qual deve ser o valor de temperatura que nós vamos levar essa esfera para ela chegar a ter um aumento de 1,2% aí no seu volume. Então vamos escrever a equação da dilatação volumétrica. Então fica o seguinte, ΔV, a variação de volume sofrida é o volume inicial, vezes gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes ΔT, que é a variação de temperatura sofrida aí pela nossa esfera. ΔV representa o quanto essa esfera aumentou. O exercício disse que tem que haver um aumento percentual de 1,2% em relação ao volume inicial. Então esse 1,2% é justamente o nosso ΔV. Então, quem é o ΔV? 1,2% do volume inicial V0. Aí nós colocamos V0, que é o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, que é o triplo do coeficiente de dilatação linear, que foi dado pelo exercício. Então nós vamos colocar 3 vezes o coeficiente de dilatação linear do material, que foi dado do exercício, que é 2 vezes 10 a menos 5, 2 vezes 10 a menos 5, vezes a variação da temperatura sofrida por essa esfera. Nós podemos aqui, dos dois lados da igualdade, nós temos o volume inicial, nós podemos simplesmente eliminar. 1,2 dividido por 100
vai resultar em 0,012. Do outro lado nós temos 3 vezes 2, 6, e vezes 10 a menos 5, vezes 10 a menos 5 e o ΔT. O que eu vou fazer agora é colocar o 0,012 aqui na base 10. Só que eu vou escrever, em vez de colocar 1,2, como deveria ser a forma correta, eu vou colocar 12. Então vai ficar assim, ó. Andando com a vírgula para a direita, nós vamos andar uma casa, duas casas, três casas para a direita. Então nós vamos ficar com 12 vezes 10 a menos 3, porque nós andamos 3 casas para a direita. Então, para a direita é negativo. E do outro lado, 6 vezes 10 a menos 5, ΔT. Esse 6 vezes 10 a menos 5 está multiplicando, vai vir para cá dividindo, então nós vamos ficar com 12 vezes 10 a menos 3, dividido por 6 vezes 10 a menos 5, igual a variação de temperatura. 12 dividido para 6, 2. Então, colocando lá de cá, ó, nosso ΔT, 2, que é 12 dividido para 6. Nós temos aqui agora uma divisão de potência de mesma base. O que nós vamos fazer? Conservar a base, então, vezes 10, e subtrair o expoente. Então, é o expoente de cima, menos 3, menos o expoente de baixo, menos o expoente de baixo, que é menos 5. Então, menos com menos mais, nós temos menos 3 mais 5, então, nosso expoente, 2. Então, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai o expoente. No nosso caso, resultou em 2. Então, nós temos 2 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 2 vezes 100. A variação de temperatura é de 200 graus Celsius. Então, essa é a variação de temperatura necessária. A pergunta da questão é qual que é a temperatura final da esfera. Inicialmente, ela está a 50 graus Celsius e vai sofrer uma variação de temperatura de 200. ΔT pode ser escrito como a temperatura final menos a temperatura inicial. A variação de temperatura nós já temos, 200. A temperatura final é o que nós queremos saber. E a temperatura inicial, o enunciado nos diz que inicialmente a nossa esfera estava a 50 graus Celsius. Então, 50. Quando esse 50 vem para o lado de cá e vem positivo, a nossa temperatura final vai ser de 250 graus Celsius. Ou seja, quando essa esfera sair de 50 e for para 250 graus Celsius, acontecerá um aumento percentual de 1,2 em relação ao volume inicial. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreve aqui no nosso canal. Se você já é inscrito, não perca tempo, clica aqui no sininho e toda vez que uma aula nova for postada, você vai ser notificado. Em caso de dúvida, você pode clicar nos links que estão aqui na descrição do vídeo. Até a próxima, amigo. Bons estudos!